Então a gente tem uma pretensão de colocar esse painel lá e pôr um bem maior aqui, ok? Beleza? Quem concorda? Olha, o concordar assim, eu estou dentro, pode contar comigo. Amados, uma ótima noite a todos, que Deus possa falar em nossos corações nessa noite hoje. Nós iremos completar aqui um ciclo de mensagem, a quarta mensagem. Poderia deixar aqui o nome Candeia, né? Ou luz, luzeiro, como viemos tratando aqui, só que não para que você não pense que é uma mensagem só. E essa aqui, ela é o fechamento dessas 3 mensagens em que nós tivemos aqui. Nós trabalhamos muito em Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 12 e Lucas capítulo 13, apenas um trecho, que fala daquela figueira no qual não dava fruto e ele pediu mais um tempo para ela. Quem lembra disso aqui, sinalize com as mãos. Ok, obrigado. Hoje nós iremos concluir aqui o capítulo 12 de Lucas, ok? Esse capítulo 12, o versículo 13 que nós iremos continuar, ele antecede ao capítulo 12, também verso 1 ao 13, ou melhor, ao 12. E se nós fizermos aqui uma recapitulação do que nós falamos e ouvimos e praticamos aqui, nós vimos, foi a palavra da célula na última quarta-feira, a quem está acompanhando, claro, que no verso 1, mesmo a multidão se pisoteando, um passando por cima do outro, Jesus mostra para a gente uma resiliência absurda, ao ponto de a multidão não tirar o foco dele, não o propósito no qual ele foi chamado para fazer. É ou não é, Cíntia? E a multidão pisoteando, um em cima do outro. Imagine que por ter pisões, né, nos pés, ou empurra, certamente também tinha alguém gritando: ei, meu pé, ei! Então, todo esse tipo de tumulto havia existente aqui. E o texto diz para a gente de forma bem clara que Jesus se concentrou com os seus discípulos, na mensagem no qual ele havia dado aos seus discípulos. E nós tiramos aqui uma lição absurda, que às vezes a nossa vida está assim, nem sempre está como nós queremos, ou da forma que nós desejamos, desde a nossa casa, do nosso trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa vida espiritual. São ataques, existem 2 reinos brigando para ver qual que vai vencer, só que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Como Paulo diz, somos entregues à morte todos os dias, ou seja, todos os dias temos leões para nós derrubarmos, temos guerras para nós vencermos. É verdade ou não é? Estou falando para pessoas humanas, não para robô. Robô programou é aquilo, pessoas humanas é o que vai vir, não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã dá-se a Deus, pertence a Ele. E Ele traz uma concentração absurda, e Ele faz um cenário de despedida dos discípulos, dizendo assim: olha, virão dias no qual o que está em oculto será revelado, o que vocês conversam entre as paredes será posto nas esquinas, nos pedestais. E ele está dizendo: nem sempre vocês vão estar recuados. Entenda o tom de despedida. Após 3 anos de ministério, ele está dizendo: eu vou partir para o Pai e vocês vão ter que continuar a mensagem. E sabendo já o que cada discípulo ia pensar, ele começa a tratar no emocional, na consistência na fé, começa a mexer na força do discípulo, dizendo assim: não temo o que os homens podem fazer com vocês. Porque você imagina os discípulos olhando a olho nu o que cada pessoa tentava fazer com Jesus, o que cada pessoa tentava apedrejar Jesus, colocando ele na cruz de forma antecipada, querendo apedrejar. Então Jesus trabalha a consistência, a permanência. Ele literalmente cria, além de apóstolos, também cria soldados, uma característica na vida de cada um dos discípulos, dizendo: não temam o homem, não temam o que os homens vão dizer, né? Aí ele vai dar uma colocação dizendo o valor do pardal e o fio da cabeça nosso que é contado, cada um dos fios da cabeça. Ele está dizendo assim: Deus não perdeu o controle da vida de vocês. Olha o valor que os pardais têm, quanto eles valem? Não vale nada. Então vocês valem muito mais, ainda que seja um bando. E mandou calcular, um bando de pardal, quanto vale? Ele diz que o Pai conhece cada um de nós, e o Pai enviaria o Espírito Santo para que ele nos justificasse e que a pessoa do Espírito Santo falasse por nós. Tem alguém comigo? Não? Esse foi o resumo do último culto,
Quem entendeu tudo, diga amém. Quem não entendeu nada, diga misericórdia. Todo mundo foi para a célula quinta-feira? Todo mundo frequentou o culto na quarta-feira? Então você vai entender de forma perfeita o que esse culto hoje tem de fechamento para a gente. 3 mensagens que nós tivemos sobre luz, luzeiro, né? Sobre o potencial de uma luz colocada no lugar exato e não omissa embaixo, como Tiago Pérez diz, sob uma mesa. A palavra sob é debaixo, é obscuro. Ela é lâmpada, mas não cumpre o propósito. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos colocar aquele que está iluminado no lugar mais alto. Temos que se expor. E aí, essa semana, alguém até gravou um vídeo, eu repostei, sobre timidez. É algo também que eu tinha. Quando as pessoas falavam comigo, eu ficava trêmulo, eu ficava gago e eu ficava vermelho, branco desse jeito. Se você chamasse atenção na frente de todo mundo, eu tinha as minhas áreas descontroladas e os meus pavores, e eu morria de medo. Eu tive que vencer isso. E você precisa vencer isso, porque pessoas irão lhe colocar à prova diariamente. Você vai mudando de idade, eles vão te colocando à prova. Você precisa ter calma, primeiro para vencer isso, saber quem você é, porque por muitas vezes quem te afronta não sabe o potencial que você tem, e não é você. Então, independente, por exemplo, às vezes muitas pessoas param numa blitz, um policial para, ou entra numa comunidade, chega uma pessoa envolvida no tráfico, né, e aponta uma arma, etc. A pessoa fica trêmula, tudo. Eu sempre fui muito sensato e muito calmo. Ei, baixa a arma, eu estou com minha família dentro. Talvez você fale assim, pastor, falar isso é fácil na hora, mas é assim. Nós precisamos buscar essa estabilidade, senão tudo na nossa vida vai ser sempre desesperador, senão você não vai saber resolver os problemas. E a maioria das pessoas ficam sempre apavorosas. Bateu de carro, muitas pessoas não sabem o que fazer. Se não tiver uma pessoa sensata no meio de um incêndio, todos morrerão queimados. Uma pessoa sensata, fria, que faz o cálculo, que tem a cabeça no lugar, ela primeiramente vai olhar o lugar de fuga, e ela vai fazer com que todo mundo entre nesse lugar. Agora, se todo mundo for desesperado, todo mundo vai ser incendiado. Já viu um barco está afundando, todo mundo está desesperado. Se não tiver um marinheiro experiente, alguém que domine e saiba sobreviver no mar, todos irão morrer. Está comigo não? E agora nós iremos terminar essa mensagem pedindo a Deus esse equilíbrio, além de um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio próprio nosso. Eu diria que muitos de vocês vieram hoje numa noite mega especial para a sua vida. A noite de hoje pode trazer consolidação para muitas áreas da sua vida. De graça, o Senhor vai trazer um remedinho para a alma de cada um hoje. Diz assim a palavra do Eterno para nossas vidas. Lucas capítulo 12, verso de número 13. Então alguém da multidão gritou. Lembra do que eu acabei de falar, do versículo 1 ao 12? Ele vai alimentar os discípulos, incentivar a se expor. Ele está pregando o reino. Ele está encorajando a cada discípulo. Nesse mesmo culto, alguém da multidão, parece que estava com a cabeça lá fora. Nesse mesmo culto, nessa mesma pegada, nessa mesma motivação, alguém da multidão gritou: mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Jesus respondeu: amigo, quem me pôs juiz sobre você para decidir essas coisas? Em seguida disse Jesus: cuidado, guarde de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Então lhe contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produzia uma colheita. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para a minha colheita. Por fim, disse ele: já sei, vou derrubar meu celeiro e construir outro maior. Assim terei espaço suficiente para que todo o meu trigo e os meus bens sejam recolhidos. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descansa, coma, beba e se alegre-se. Há algum problema até aqui? Desejo de toda pessoa, desejo de todo ser humano,
se aposentar, ter uma vida digna, chegar numa idade já avançada, com os filhos formados, bem casado, estruturado, sem dever nada a ninguém. Pecado aqui? Não vejo. Agora iremos descobrir o motivo dessa aplicação da parábola. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com. Vamos entender essa parábola, para que ninguém amanhã fale assim: o pastor pregou que não se acumula nada, não cresce, vamos pedir conta do trabalho, vamos fechar a empresa, não quero mais trabalhar, eu quero ficar rico no céu. Não. Nós sabemos que a Bíblia sempre nos ensina vida e vida abundância, uma vida digna, próspera. Só que a prosperidade de Deus é uma ausência de necessidade. A prosperidade de Deus não é a prosperidade do mundo: o cordão de ouro, o relógio grandão, a mão do lado de fora do carro, o carro para mostrar para todo mundo, né? A grife que usa para mostrar para todo mundo, né? A prosperidade de Deus não é a quantidade de seguidor, não é a etiqueta da nossa roupa. A prosperidade de Deus não é o CEP que nós moramos, não. Isso tudo, por muitas vezes, vale mais do nosso esforço. Deus honra, Deus recompensa, Deus recompensa. Mas a prosperidade de Deus literalmente é a ausência de necessidade. Se isso tudo que você tem, e ainda o reino não saiu da sua vida, digo que tu és próspero. Mas se alguma coisa entra na nossa vida e a presença de Deus se ausenta dela, nós somos mais miseráveis que todos os homens da terra. Sim ou não, pessoal? Quando essa parábola é descrita, Jesus está impulsionando a cada discípulo seu a pregar, a ter coesão na mensagem, a ter a crepidez do Espírito, a ousadia do Espírito de anunciar as boas novas. Ele motiva sabendo que alguns discípulos têm medo da mensagem, têm medo do que pode fazer com eles. Ele diz: o Pai cuida de vocês, assim como vocês valem muito mais que os pardais, e assim como os vossos cabelos estão todos eles contados, o Pai também tem ciência do que vocês querem, do que vocês vão fazer, do teu acordar, do teu deitar, do teu levantar, em tudo. Aí me chega um camarada no meio do culto desse, e esse camarada, para você enfatizar, vamos trazer ele para cá para o nosso culto. Qual o tipo desse cara que diz assim, verso número 13: então alguém da multidão gritou: mestre, por favor, diga ao meu irmão para dividir comigo a herança do meu pai. Ei, irmão, é momento de falar de herança? É momento de falar de dinheiro? Não, o culto está rolando, tem ensinamento. Jesus está falando do ID, está falando do reino. Isso mostra para a gente que a gente também não está muito longe disso. Estamos aqui no culto, ouvir o reino, mas a cabeça está no dia de amanhã. A cabeça está em quanto vai ser o salário, em quanto vai ser a comissão. A cabeça está no negócio que vai ser fechado. A cabeça está na venda de amanhã, na negociação de amanhã, na promoção do final do ano, que eu tenho que fazer amanhã. Por muitas vezes, no meio do culto desse, onde Jesus está expondo a vontade dele, o reino dele, sempre tem discípulo igual ao Eutico, sentado na janela. Sentado na janela significa: eu estou até interessado com o que está acontecendo aqui, mas eu tenho compromissos lá fora. Nenhum compromisso lá fora é maior do que o que você está fazendo aqui dentro. O de lá de fora sempre se resume, você sempre vai vencer com aquilo que você resolve aqui dentro. Se você resolver aqui dentro, entregar de fato o coração. Quando Deus ele diz assim, me ame de todo o coração, para você esquecer de tudo, para se largar na presença dele. Então ele não divide espaço que é dele dentro de você com ninguém. E algumas coisas entram dentro da gente sem a gente perceber. E o espaço que é de Deus vai ficando curto, Deus vai expulsando, sem querer. É a mesma coisa, se você botar uma cadeira no teu quarto, vai ocupar um espaço. Por algum lugar você não vai conseguir mais transitar nem andar. Se você botar 2 cadeiras, 3 cadeiras, 4 e por aí vai, o espaço vai se encurtando, você não consegue a demanda do teu quarto andar. É a mesma coisa. Quanto mais coisas lá do mundo a gente colocar, menos de Deus nós iremos ter. Eu não estou dizendo para ninguém ficar aqui na religiosidade, não, somente lendo Bíblia, etc, etc. Eu estou dizendo que o mundo é para usufruir. O que é usufruir? Não é possuir o mundo. O mundo a gente usufrui, a presença de Deus a gente jamais abandona. A presença de Deus jamais pode sair das nossas vidas. Aí me chega esse cara, no meio de um culto desse, ele diz: Senhor, fala para o meu irmão para dividir a herança dele comigo. Até então, está bem racional aqui. Até então está ótimo. A pergunta dele, a petição dele é bem válida. Peça ao meu irmão para dividir a herança dele comigo. Só que essa parte que ele diz, peça ao meu irmão para dividir a herança,
Se é para mim e para você, a gente gasta maior tempo em gabinete. Porque as pessoas não falam, na verdade, o que está no coração. Ela nos engana. Nem todo mundo diz a história do pecado como é que foi, literalmente. Elas contam até o que convém para elas. Mas ela sempre conta o que os outros fizeram, mas não conta o que ela fez. Se a gente não tivesse Jesus como clínico dessa mensagem, todos nós estaremos aqui até dizendo que Jesus é uma pessoa antiética, antipática, uma pessoa sem um convívio normal, uma pessoa mal educada e por aí vai. Porque olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: amigo, quem me pôs em juízo sobre vocês para decidir essas? Quem acha que isso aqui é um fora? Quem acha que é um fora? Eu acho. Porque Jesus se anunciou como alguém que resolve o problema das pessoas, pregando o reino, pregando melhoria de vida. Então, automaticamente tem um discípulo, um seguidor. Se ele é fiel ou não, Paulo, não sei. Mas tem um seguidor que está ali, fazendo uma requisição de um problema familiar. E ele está dizendo assim: Senhor, resolva o problema da minha casa. Jesus fala assim: eu vou resolver o problema da casa? Quem me colocou como juiz de vocês? Só que o próximo assunto vai nos dar um outro norte para essa colocação. Há uma fala do sujeito, no qual faz a solicitação, e há uma fala de Jesus que tem uma resposta bem clara, objetiva e definitiva. E essas respostas de Jesus são tudo que a gente precisa entender. Tudo que a gente precisa entender. Porque as respostas de Jesus são claras, são definidas, são respostas de quem tem identidade. Ele não está aqui como um lado parcial. Eu preciso fazer uma média. Não, ele está para falar a verdade. E aí você vai descobrir a mente de Jesus, que é essa mente que não deixa ninguém enganar por nada. E olha o que diz no verso de número 15. Em seguida disse, quem? Jesus. Olha o que Jesus vai chamar a atenção para nós. Claro, naqueles dias vai chamar a atenção aos discípulos que estavam ouvindo, Léo. E ele vai dizer, cuidado. Ele pediu o quê? Repete comigo, ele pediu o quê? Ele pediu o quê? Tem algum assassino ali? Tem algum ladrão ali? Tem alguém que oferece um perigo de vida? Mas tem alguém que pode te matar na fé. Cuidado, cuidado por quê? Presta atenção. Guardem todo tipo de ganância. Guardem de todo tipo de ganância. Esse assunto ele está ligado à pergunta e resposta do versículo acima. Senhor, peça a meu irmão que divida a herança. Quem me colocou o juiz como de vocês? Quem me colocou o juiz da causa de vocês? Aí ele vai resumir, vai dizer à multidão, em seguida Jesus diz, de forma cuidadosa: pessoal, cuidado, hein? Cuidado com o que, Senhor? Deixou o cara sem graça? Cuidado com a ganância. A palavra ganância, no dicionário, a origem dela é desejo exacerbado de receber mais que o outro. Repete comigo, desejo exacerbado de receber mais do que o outro. Então Jesus ele conhecia o que as pessoas enganam para a gente. Elas contam somente a parte dela, mas Jesus conhecia no coração dele que ele estava ganancioso. E dá a entender que não era divisão nenhuma, David, que ele queria. Ele queria uma parte maior, possivelmente por ser maior do que o seu irmão em idade, ou mais velho, como você entende. Então ele queria uma parte maior do que o irmão. E quando Jesus vê alguém querendo sobressair sobre alguém, querendo ser mais que alguém, ele, de fato, ele corta o mal pela raiz. Por isso que Jesus deu aquilo que nós entendemos como um fora para esse rapaz, que me colocou como juiz de vocês, porque esse rapaz não estava sendo verdadeiro com Jesus, não estava sendo claro. Jesus chamou ele de ganancioso, mas abaixo ele diz: guardem vocês da ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus. O assunto aqui é partilha. A partilha de um pai que deixou uma herança. Aparentemente o texto mostra para a gente somente 2 filhos. Se tem outros, não fazia diferença para a gente. 2 filhos. E a herança é dividida de forma igual, não pela idade. Os 2 são filhos. A herança é para ser dividida de forma igualável para os 2. Só que Jesus ele conhece o que está no coração, a intenção do coração. Ele diz: pessoal, cuidado, guarde o coração de vocês da ganância. Então esse camarada que queria fazer uma média com Jesus,
na verdade, estava até pedindo Jesus para abençoar o que é errado. Estava pedindo Jesus para abençoar o fruto da sua ganância. Estava pedindo Jesus para abençoar o que iria prejudicar o seu irmão. Quem entende isso aqui? Estava pedindo a Jesus uma forcinha. Estava pedindo a Jesus um apoio para quê? Para ele ter mais que o seu irmão. Então, quando o próximo versículo diz, no verso 15, olha o que diz no verso 15: a vida de uma pessoa não é definida pelo quê? Pela quantidade dos seus. Se o assunto é o compartilhamento dos bens do pai, que possivelmente havia morrido, o assunto agora diz que tem alguém ganancioso. Quem pede para partilhar é um dos irmãos. E o assunto agora diz para a gente: quantidade de bens, está todo ele intencionado, dizendo que as razões no qual esse jovem está procurando, o tipo de assunto que ele está querendo, é um assunto comprometedor. Ele está se vangloriando acima de alguém. E aí agora Jesus vai contar uma parábola, e elas ilustram muito o que a gente às vezes lendo não entende, olhando não enxerga. E essa parábola é fantástica. E ele vai dizer no verso 16: então lhe contou um homem rico tinha uma propriedade fértil e produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para a minha colheita. Por fim, disse: já sei, vou derrubar o meu celeiro e construir outro ainda maior. Assim terei espaço suficiente para o meu trigo e para os meus bens. Essa parábola foi criada para ilustrar esse problema, essa problemática de um jovem que chega querendo a sua herança. E Jesus disse sobre ganância. Jesus não está proibido ter, mas o nosso ter não pode ser de forma ilícita, não pode ser à base de jogos, não pode ser proveito para ninguém. Eu não preciso subir derrubando alguém, eu não tenho que torcer pelo insucesso de alguém, ou pelo fracasso de um gerente, porque eu quero ser gerente. Eu jamais posso torcer para o comércio de alguém dar errado, porque eu estou no mesmo ramo. Enquanto eu orar para abençoar os meus irmãos, vai se cumprir o que diz em Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu tudo quanto ele tinha antes. Eu acho que a gente tem uma mente ainda muito a ser aberta e explorada. Eu acho que a nossa mente é uma mente ainda muito tendenciosa, gananciosa. A gente acha que se a outra pessoa não vender, eu vendo mais. A gente acha que se a outra pessoa não conseguir, eu vou conseguir. Não, nós iremos vencer junto. Se tiver um lugarzinho a mais, nós iremos colocar mais pessoas vencendo do nosso lado. Na verdade, nós fomos chamados para ser influenciadores. Vou repetir mais uma vez: nós fomos chamados para ser influenciadores. E o que implica isso? O que você faz? Tem alguém me observando? E que cabo vai dar isso, pastor? Eles irão fazer o que você está fazendo. Se você abrir um comércio na sua rua, alguém daqui a um tempo, 2 meses, se você abrir um comércio com poucos produtos, daqui a um pouco vai ter alguém. Se você continuar colocando produtos, aí abriu uma loja, colocou uma porta de blindex, colocou um ar-condicionado, está colocando um cafezinho, uma água gelada, tem fila para comprar, já está passando pelo correio, daqui a pouco vai ter alguém imitando você fazendo a mesma coisa. Por quê? Pessoas sempre querem acompanhar e sempre querem seguir quem faz coisas boas. Ei, não pense que isso vai te atrapalhar. Você é um influenciador. Deus despeja em você e aquilo que vem para você se espalha para quem está ao seu lado. Quem pode receber isso aí? Você sabe que a questão aqui parece que é proibido você. Quem deseja aqui financeiramente dizer assim: pô, eu preciso dobrar um pouco do meu salário. Pastor, dobrar talvez 50% dele já me resolveria alguma coisa. Tem alguém? Alguém? Tem pecado nisso? Não? Bom, tem para quem não levantou a mão, né? Quem não levantou a mão está com medo de ir para o inferno? Não, cara. Deixa eu te falar sobre finanças, sobre crescimento, sobre dinheiro. Você pode ter essas coisas e usar, não essas coisas te usar. O dinheiro
ele foi feito para você usar. A vida boa foi feita para você usufruir, e não ela usufruir de você. Nós somos apenas mordomos, estamos aqui de passagem, e aprove Deus abençoar a sua vida. Olha para a cara do varão que está do seu lado, cara da riqueza. Diga para ele assim: veja que tu és um milionário. Pastor, 1 milhão não, mas 500 me resolve. Tá bom. E Jesus, ele vai trazer para a gente essa parábola, dizendo desse cara. E essa parábola está aplicando a vida desse jovem, no qual pergunta sobre a partilha de bem dos pais. Ele vai dizer sobre ganância. O problema é que só é a ganância, irmãos. A herança era justa ser dividida, era dele. Foi sucesso do pai, foi sucesso do pai. Ele tem direito, tem total direito. Mas o problema é a ganância. É não se contentar com o que está preparado para você. É desejar mais do que é permitido para você, pelo menos às vezes no momento. E a maioria das pessoas que se perdem foi porque elas almejam mais do que elas podem suportar. Eu sempre falo, pessoas que trabalham em 2 empregos, elas ficam na falta com Deus, e elas ficam na falta com o marido ou com a esposa, e ficam na falta com a sua casa. Se você estiver em 2 empregos, certamente você vai estar em débito com alguém. Alguém não vai ter o tempo no qual você deveria dar esse tempo para a pessoa. E é o que o texto está ensinando para a gente. Ele construiu um celeiro e estava bem, estava prosperando. Foi mexer em casa de marimbondo. O que ele falou? Está recolhendo muito, então começa a despejar, irmão. Mas o que ele fez? Ele derrubou o celeiro que estava dando certo e abriu um celeiro ainda maior. E disse para a alma come, bebe, dorme. E o texto não mostra intenção nenhuma que ele pensou no reino dos céus. O texto não mostra intenção nenhuma que ele compartilhava os seus bens, que ele era uma pessoa comum na sociedade. Não, ele disse: eu sozinho e eu sozinho. Ele não doava nada, ele não distribuía nada, não tinha partilha em nada, não investia em nada, não tinha reino em nada. Aí o texto vai gritar: louco, essa noite pedirão a tua alma. E para quem tem trabalhado, para quem você vai deixar tanto bem no qual você gastou a vida inteira trabalhando? Pessoas que gastam a vida inteira se sacrificando, trabalhando mais do que é necessário. O seu corpo, irmão, o seu corpo não é um motor. O seu corpo não é um motor a diesel que você aperta lá o acelerador, turbo e aciona e vai embora, não, irmãos. O teu corpo é falho. A sua mente é fadonha, o seu coração acelera, a sua pressão pode alterar. O que a parábola quer dizer para a gente? O que está é o que Deus quer, o que tem é o que Deus quer, e se precisar de algo a mais, Deus lhe dará. Não precisa apenas fazer planos na terra, não precisa apenas querer engrandecer na terra, rico para com os homens, mas empobrecido para com Deus. Cidade de Laodiceia, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Não sabes tu que é miserável, pobre, cego e nu? Existem homens milionários, pessoas enriquecidas, que já não estão mais com a esposa do lado, que já não estão mais com o marido do lado, são milionários. Venceram sozinho, deixaram um monte de gente para trás. Se você está do lado da sua família, você é rico. E a relevância desse homem em bens materiais, em conquista somente para ele no reino, é fora do comum. E olha o que ele diz, verso 19: então direi à minha alma, a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e se alegre. Descanse, coma, beba e se alegre. Aí uma voz vai gritar da alma: mas Deus disse: louco, você morrerá essa noite. Diga para a pessoa do seu lado: repete por favor, diga. Chama apenas ela de louco.
Aí sem querer fala assim, vou orar essa noite. Louco, morrerá essa noite. E eu quero saber para a tua alma. Está vendo como não tem problema você usufruir, mas é tua alma, como está? Aqui entra a mensagem da casa vazia, a casa varrida, a casa adornada. E o fulano passou na faculdade tal. Jesus entrou com ele na faculdade? Não, foi sozinho. O fulano agora está na empresa tal. Jesus está com ele lá? Não, está sozinho. E o fulano agora está morando em outro país, está viajando. Jesus está com ele? Não, está sozinho. Louco, essa noite pedirão a tua alma o que tem preparado para ela. Só essa semana, 2 baques, direto, 2 pessoas muito queridas que vieram a falecer. Uma foi suicídio, posso até dizer que as 2. As pessoas estão morrendo por quê? Estão vazias. Vem aqui no culto, ouve a palavra de casa varrida, a palavra que é ministrada no reino. Olha a forma que eu estou falando de bens materiais que é interessante para todo mundo, que não é proibido ter, mas o proibido é ter só os bens e o reino não. Aí você vem para cá, ouve uma palavra, e no momento você fala assim, tá bem, não estou tão mal assim não, eu estou desempregado, mas estou salvo. Mas é só sair desse culto que começam os ataques na tua mente de novo. Por que você não guarda essa palavra? Não espera e entende que Apocalipse diz, se tem alguma porta fechada é porque Deus aqui fechou. Se tem alguma porta que ainda não se abriu, ou se você não chegou lá onde você quer, se Deus cuida dos pardais, por que Deus não cuidaria de você? Se cada cabelo de vossas cabeças estão contados, por que colocar Deus em queixa, em dúvida? Cantamos muito bem, né? Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer, eu aprendi a adorar pelo que é. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. A gente tem que mudar a canção. Se Deus não fizer, Ele não presta. Porque tem sido a nossa prática diária. Tem sido a nossa prática diária. A nossa alma está cheia, sabe cheia de quê? De tarja preta. A nossa alma está cheia, sabe de quê? De engano. A nossa alma está cheia de ansiedade. A nossa alma está cheia de depressão. Por quê? Porque Deus não entra no lugar onde o mundo está entrando, onde a dúvida está entrando. O verdadeiro amor, o amor de verdade, o amor genuíno do Evangelho. Eu não estou dizendo um amor da boca. Quem ama a Deus de verdade não tem espaço para mais nada. O verdadeiro amor. Por que a Bíblia diz o verdadeiro amor? Porque tem um falso amor. Tem um falso. Então o amor de verdade, ele lança fora todo medo. Ontem eu fiz um casamento, uma celebração e falei sobre o casamento fake news. Casamento fake news, casa pelo que a pessoa pode oferecer, casa pelo corpo, casa pela boniteza, casa por qualquer outra coisa, só não casa pelo propósito. Aí daqui a pouco a menina já usufruiu do rapaz, o rapaz também viu que naquilo tudo, daqui a pouco está separando. Casamento fake news, irmãos. Casamento de pessoas que casam pela aparência. A gente não pode ser mais um daqueles que entram para a igreja para cultuar e vem para cá e ouve a palavra e adora e louva e ainda sai daqui vazio. Por quê, irmãos? Porque se algo tão sublime e indiscutível é anunciado agora, o culto não tem movimento, não tem revelação, uma bagunça santa. O culto tem algo equacionado, racional. A palavra de Deus está sendo aberta, estamos comentando-a sobre ela, estamos diluindo práticas diárias nossas. Por que não mudar comportamentos? Por que não botar um fim e dizer assim, eu quero que o mundo melhore, mas na verdade eu vou melhorar o meu mundo. A gente quer muito que o mundo da nossa família melhore, o mundo do nosso esposo melhore, o mundo das nossas esposas melhore, mas na verdade a melhoria deles depende da gente. Se a gente mudar, as coisas vão mudar, irmãos. Tudo depende de nós. Mas nós não queremos construir um galpão para mim. Vou dizer, alma come, bebe e dorme. Ele vai dizer assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tem preparado para ela. Será que alguém aqui vai acordar vivo amanhã, irmãos? Quer dizer, acordar já seria vivo, né? Alguém amanhã vai ficar de pé? Ou alguém vai ter que ir na sua casa recolher o seu corpo? Pastor, você veio para cá para matar a gente? Irmãos, quem tem a sua vida por garantida, irmãos?
Quem pode dizer que será mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, irmãos? A gente faz plano, mas a resposta final vem da boca de Deus, irmãos. Mas Deus disse: louco, você morrerá esta noite, então quem ficará com tudo do seu trabalho? Eu preguei ontem sobre Eclesiastes capítulo 4, no qual o próprio Salomão, ele vai dizer que ele era solteiro, mas muito rico, com muitas mulheres. Ele vai dizer: do que adianta tanto trabalho? Do que adianta ter tantas coisas? Para quem deixarei isso? Aí ele começa aquela série de mensagens: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, outro coloca de pé, o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Até o sábio Salomão viu que sozinho não dá. Mesmo tendo tudo, toda a riqueza, ele viu que não dá. E quando ele observou, ele falou assim: é melhor arrumar uma mulher logo, né, e casar. Ele falou assim: não, uma mulher só não resolve. É melhor arrumar uma mulher e fazer uma aliança com Deus. O cordão de 3 dobras não é apenas com a sua esposa. O cordão de 3 dobras não é apenas com o seu marido. O cordão de 3 dobras é você, sua esposa e Jesus. O cordão de 3 dobras é você, o seu marido e Jesus. Aí não se rebenta com facilidade. Está comigo aí, não? Sim, verso 21. É loucura acumular riquezas na terra e não ser rico para com Deus. Quantas pessoas famosas, irmãos, a gente vê divorciando? Quando eu digo fama, eu digo dinheiro. Quantas pessoas famosas, adoecidas, depressivas, tem a fama, tem o mundo, tem a tela da televisão, seu rosto aparece todo dia, mas é vazia para com Deus, não tem nada. Literalmente é uma alma varrida, é uma alma adornada. O brinco está lá, o relógio está lá, a grife está vestindo, a bela casa está adornada, o carro está em dia, o tanque está cheio, mas a alma está vazia, não tem paz consigo, não dorme, não tem noite de sono, não consegue ir nem vir, é totalmente dependente do que outra pessoa pode fazer. Então é loucura, irmãos, acumular qualquer coisa na terra. É loucura acumular qualquer coisa sendo pobre para com Deus. É melhor nós invertermos isso aqui. Ser rico para com Deus é buscar o seu reino. E o texto que nós iremos ler diz: buscando o reino, as coisas nos são acrescentadas. Só que a gente inverteu a matemática. A gente busca as coisas e perde o reino. Aí o texto diz: busca o reino que as coisas vêm. Quem está alinhado, eu digo pessoas alinhadas, obediente em tudo, irmão. Não é ser um fariseu religioso, obediente somente no ministério, mas espanca a mulher. Eu sou obediente na igreja, eu faço tudo, mas é indisciplinado no trabalho. Não, irmãos, por isso que não rompe, porque a mesma vida que diz ter aqui não é lá fora. Então vai só passar tempo. Quando eu digo obediente em tudo, é ser um homem exemplar, é ser um pai exemplar, é ser um filho reconciliado, é ser uma esposa amável, sabe? É ser um servo, um patrão amável, dócil. Pessoas desse tipo não precisam ficar fazendo esforço, não. Deus todo dia libera bênçãos espirituais para se chegar a ela. Deuteronômio 28 anuncia essas coisas. Quando nós somos desobedientes, quando nós somos obedientes. Ele termina dizendo: as bênçãos seguirão. Eu não vou correr atrás dela, também não vou deixar de fazer nada, mas vai ser a minha força física com a bênção espiritual de Deus. Concluí a faculdade, Deus já está abrindo uma porta para mim. Me aperfeiçoei num trabalho, Deus já está fazendo com que esse trabalho seja para mim. Você está entendendo? Aí se cumpre literalmente Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que algumas coisas não cooperam? Porque você está sozinho, deixou Deus no meio do nada. Por que aquele vinho acabou naquele casamento? Por quê? Jesus era um mero coadjuvante naquela festa. Ele não era o convidado principal. Isso que é o reino, é quando Deus está acima de tudo e de todos. Quando Deus é a pessoa central da sua vida. Quando alguém falha com você, aí você quer pagar a mesma moeda e falhar com essa pessoa, você fala: não, um servo de Deus não faz isso. Quando alguém não te paga, mas você tem a oportunidade de também não pagar, você fala: não, um servo de Deus não faz isso. Por quê? Porque o reino está sobre a sua vida. O reino jaz em você, entendeu? O reino para sobre a sua cabeça. E uma pessoa do reino, ela não paga, ela dá outra face. Ela não paga com a mesma moeda, ela sempre tem uma cartada diferente, no qual ninguém espera, porque ela é uma pessoa diferente desse mundo tão perverso e cruel aí.
Se você não tem diferença no condomínio onde você mora para os demais moradores, o reino não está na sua vida. Se o seu casamento não é espelho para ninguém, o reino não está na sua vida. Se no seu trabalho você não é espelho para ninguém, você não está na sua... Se os seus colegas do trabalho, ouvindo aqui hoje, seus colegas do seu trabalho, não pedir para você orar amanhã, o reino não está na sua vida, porque eles não enxergam. E olha que eles são cegos. Se tivesse um pontinho de luz em vocês, eles enxergavam. E se eles tão cegos que eles são, se não enxergam esse pontinho de luz, vocês estão mais nas trevas do que eles. Tem alguém comigo, irmãos? O que adianta vir na próxima quarta-feira? O que adianta frequentar 2 cultos? O que adianta, irmão, ficar cumprindo um ritual religioso? Isso é muito bom quando eu acompanho. Mas eu vou com o corpo, a minha alma fica sempre para trás. Então eu preciso lançar minha alma onde o meu corpo está, irmãos. Eu preciso me entregar para Deus, corpo e alma e espírito. Deus precisa de mim por completo. Deus não quer apenas um cômodo dessa casa. O Senhor quer a chave da sua vida. Ele quer morar em todos os ambientes da sua casa. Deus quer fazer aquilo que você humanamente não consegue. Ele quer fazer uma faxina espiritual, física, emocional, sentimental, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor nos trouxe aqui, sabe por quê? Porque ainda há tempo de nos recuperar. Quem recebe aí nessa noite, reage do tamanho da sua fé, meu irmão. Olha o tema da nossa pregação, soltando agora. No último versículo é o 21, André. Ok? Que adianta ser rico para acumular riqueza na terra e ser pobre para com Deus. Aí vamos lá, o tema da nossa mensagem. Simples. Coração no reino. Qual o segredo da vida de alguém que se diz ser cristão? Meu coração está no reino. Coração está no reino, alguém te xinga, você não xinga. Alguém te agride, você não agride. Coração está no reino, você entende que você é um agente de Deus. Você entende que o mundo está confuso, o mundo não tem resposta, o mundo está suicidando a cada dia, pessoas estão se matando a cada dia, pessoas estão tão vazias que qualquer coisa para elas serve, você não, você tem uma linha, você tem um filtro, você sabe filtrar o que serve e o que não serve, nem tudo que vem nos seus ouvidos você absorve, nem tudo que vem nos seus olhos você enxerga. Por quê? Porque você tem coração no reino, e coração no reino não perde tempo com coisas fúteis. Quantos irão mudar aqui hoje, irmãos? Todos nós precisamos nos examinar sobre a casa varrida. Todos nós precisamos examinar sobre essa palavra hoje. Eu sei que existe pais de famílias aqui, pessoas responsáveis aqui que têm que arcar com toda a renda familiar, que tem um trabalho de pagar escola de filho, plano de saúde, pôr alimentação na mesa, comprar roupa para os filhos, para a esposa, ainda tirar um tempo para a viagem. Se gostou, diga amém. Eu sei que existe isso. Mas você acredita que o maior interessado em fazer tudo isso acontecer na sua vida é Deus? Como é que Deus, sendo nosso Pai, vai querer ver a nossa tristeza? Quem aqui conhece um avô que tem um filho e esse filho tem um neto, por isso que ele é avô? Quem conhece um avô que pelo filho, o avô não faria nada pelo neto, se fosse pelo filho, que é um filho desobediente, um filho mau, mas o neto precisa de ajuda, aí o avô vai lá e ajuda. O avô vai lá e ajuda por quê? Porque é neto, você está entendendo? É a mesma coisa as Deus. Às vezes, irmãos, esse pai, esse filho existente aqui, não mencionando aqui o neto, mas esse filho existente somos nós. Às vezes nós resistimos e Deus quer abençoar a nossa casa representada pelo neto. Deus é pai, eu sou filho e a minha casa são os netos. Aí Deus quer abençoar na totalidade a minha casa, mas eu me torno um filho rebelde. Um filho rebelde. Deus faz pela misericórdia? Faz. Mas imagine se eu tiver uma aliança com Deus. Porque Ele faz o que é limitado. Segundo os avós, faz aquilo que é de urgência, não aquilo que se torna algo largo, extenso, um luxo. Ele vai atender a necessidade. Será que só será isso que a gente vai querer na vida? Ah, Deus, dá uma folguinha aqui. Será que não dá para a gente viver uma vida plena, uma vida que satisfaz? Uma vida em abundância? É só, meu irmão, ter uma aliança com Deus. Porque se eu tiver uma aliança com Deus, eu e a minha casa seremos supridos pelo Senhor, irmãos.
E aliança com Deus, cuidado para você não se confundir achando que aliança com Deus é frequentar culto. Aliança com Deus é pôr o culto em prática. Aliança com Deus é pôr a palavra em prática. E isso é o que a gente menos faz. O que a gente menos faz. Pôr a palavra em prática. Recebemos uma ligação hoje. Uma mãe de uma possível jovem, no qual não é cristã, é até espírita, dizendo que a nossa igreja é até uma bagunça, porque o filho de uma serva daqui dorme na casa dela, com a filha. Eu estou embolando tudo para ninguém pegar nada. Dorme uma filha, e ela disse: eu não acho isso um papel fundamental da igreja. Mas por que ela deixa dormir lá? Mesmo ela tendo outra religião que não é o evangelho, por que ela não tem um caráter de não deixar nenhum dormir na casa dela? Mas só foi descoberto porque essa tal pessoa, filha de uma pessoa que frequenta a nossa igreja, traiu o filho dela com outro. Aí ela liga pra gente: pastor, essa igreja não sei não, é uma bagunça. Eu falei: já começou pela sua casa. Começou pela sua casa aí. Não estava aqui não, isso não nasceu aqui não, nasceu dentro da sua casa. Então, meu irmão, doutrina os seus filhos dentro da sua casa para que não afame a igreja de Jesus. Corrige os seus filhos lá para que Jesus não seja defamado. A gente costuma muito colocar na culpa dos outros. Mas filho se cuida, se doutrina em casa. A luz apaga, o microfone desliga, e os pais precisam discipular. E os pais de hoje estão com o maior medo. Medo da vara. Não posso bater. Bater nunca corrigiu ninguém, não corrigiu? Já falei da vara de goiaba da minha mãe? Perdemos a essência. Ah, porque ele é grande demais. E daí? É grande, mas não é dois. Pastor, na internet você parar esse trechozinho, você está ensinando a bater? Estou ensinando a corrigir. Principalmente quando um filho sente a mão do papai. Aí, ó. Tem alguns casos necessários que o pai que merecia uma surra. Não é pelo rapaz nem nada não. Porque tem cada pai mau exemplar em casa. Cada pai que cobra do filho aquilo que não faz. Que na verdade, ele que merecia a surra do seu filho. Tem alguém comigo ou não? Então, como família, como cristianismo, a gente está abaixo da média. Por que a igreja não faz diferença? Por que a minha vida não faz diferença? Por quê? Porque eu não ponho em prática. Irmão, a pior besteira do cristianismo é só ser ouvinte. Sentar aqui e ouvir e não mudar comportamento. A roupa ainda é uma roupa inadequada para uma mulher de Deus. O homem ainda é um homem mundano. Ainda bebe. Ainda tem jogos de azar. Que evangelho é esse, irmão? Qual a Bíblia que você tem que eu não tenho, irmãos? Qual o versículo que você leu que eu não li, irmãos? Você está entendendo que a vida do cristão é uma vida de caráter? Pastor, mas é muito difícil. Pois é, se fosse fácil estava cheio. Se fosse fácil, para que tinha um céu? Já vamos viver aqui? Não é, irmão, é essa peneira mesmo, é esse trabalho mesmo, é essa força mesmo, é se esforçar de verdade. Está comigo ou não está? Eu um dia vim com uma camisa, cara. Crente, as meninas me deram a camisa do Fluminense. Aí está escrito aqui Betano. E eu inocentemente pensei que era gás Betano, gás de cozinha. Juro, eu fui inocente nessa. Falei, caraca, companhia de gás, né, mano? Legal. Mano, depois eu fui saber que era jogo de aposta. Eu vou entender o seguinte: a pessoa que deu, ela... Que você imagina, você ganhar um perfume, a pessoa está te chamando de quê? Tô brincando. Se a pessoa deu um perfume para você, é porque ela sabe que você anda cheiroso, ela quer que você continue. Ah, não é? Ah, não é, pessoal? Então vamos lá. No verso de número 22, após essa conclusão do celeiro, então voltando para os seus discípulos, Jesus disse:
Por isso lhes digo, não se preocupe com a vida diária. Ah, irmãos, todo mundo tem preocupação. Ronald, o que você tem para entregar de serviço amanhã? Muita coisa, pouca coisa? Muito? Está preocupado? Quem tem trabalho importantíssimo para entregar amanhã? Quem tem trabalho? Essa semana. A gente é humano. Eu não quero dizer que não deve. Talvez eu trocaria a palavra preocupação por responsabilidade. Pastor, não estou preocupado, eu sou responsável. Eu falei, eu vou cumprir. Eu preciso assumir, sim. Porque a palavra preocupação, repete comigo, preocupação. Separa ela, bota o pré de um lado e ocupação do outro. Você vai se ocupar com algo que ainda nem existe, que é pré. Já viu um filme pré-estreia que não foi lançado? Ele faz uma sessão exclusiva, ou seja, ele vai passar. Então, uma vez que a ocupação tem o dia dela, a ocupação tem a hora dela, a ocupação tem o momento dela, e eu estou ocupado com as coisas de hoje, eu vou me preocupar com aquilo que ainda nem chegou para mim, trazendo para o dia de hoje, aí eu acúmulo de funções. Diga comigo, pré-ocupação. É trazer a ansiedade para morar na minha vida. Verdade ou não é, irmãos? É verdade, irmão. E aí você vai pagar um médico, um psicólogo, um psiquiatra para ouvir isso. Você só vai ficar feliz porque tem um jaleco, porque alguém está te ouvindo, porque tem um ar-condicionado ligado, tomou um cafezinho, alguém te deu ouvido. Mas é isso. Por que não funciona aqui, irmãos? Será que eu teria que colocar um jaleco branco, doutor Feijão? O que faltaria para você entender que alguns níveis de ansiedade na nossa vida, irmãos, são de coisas que a gente está trazendo pré para o dia de hoje. A gente fica sempre ansioso, compra um tênis, fica lá, caraca, será que vai chegar? Vai chegar, vai chegar. Você faz uma compra, todo dia você anda lá no site lá da Shopee para ver se vai chegar. Você adianta tudo, você fica preocupado. Quer ver uma coisa? Eu falei de manhã. Quem aqui lembra do Baré Coca-Cola? Levanta a mão, pessoal, aí, por favor. Baré Tutti Frutti. Você nunca pegou isso, não? Baré Coca-Cola. Baré Tutti Frutti. Simba. A gente é da mesma época. Simba. Eu também peguei o Simba. Aqui. Olha que infância feliz. Olha que infância feliz, não é infeliz. Infância feliz. Na nossa época, a gente tinha essas porcarias de Guaraná. Mas era gostoso, não era? Era ou não era? Só que 600 ml, aquela garrafa, a gente fazia 2 litros. Fazia ou não fazia? Água e açúcar para render. É ou não é? Quem não colocasse não é raiz, mano. Biscoito da vaquinha ou piraquê? Como é que a gente comia o biscoito? Hoje, os filhos de hoje são tão ansiosos que eles 3 biscoitos na boca. Meu filho, você está fazendo? Vou comendo, mãe. Vou comendo. Na nossa época, a gente pegava um biscoito. Você é dessa época, né, Léo? Pegava um biscoito, o que a gente fazia no biscoito? Se bobeasse um biscoito, daria para todo mundo aqui. Daria. E o pão com mortadela. Meu irmão, que coisa luxuosa. Só que a gente dava 1001 mastigada no pão. Por isso que as crianças eram magras. Mastigava muito. E as crianças hoje, elas engolem. Meu filho, cadê o pão? Está aqui, mãe. Todo ele, a bisnaga desse tamanho. Não mastigam, só absorvem. Na nossa época, irmãos, era muito engraçado, porque existia uma loja ali em Bangu, do lado do mercado Intercontinental, chamada Citycol. Amigo, minha mãe ia lá, comprava aqueles shorts do exército, aquelas camisas brancas, e o Havaiana. Havaiana hoje é luxo. Havaiana pra gente já foi sinônimo de pobreza. Foi ou não foi? Havaiana é para pobre, tem Havaiana. O cara parava com um Kenner, uma plataforma, era uma BMW Kenner, né? Aquele BMW era a mesma coisa. O cara parava com a BMW do teu lado e falava, caraca, tá de Kenner. Aí tu parava com a Havaiana. Quando não, meu irmão era militar, trazia do exército. Uma Havaiana do exército. Mas a gente não era feliz, irmão. Minha mãe tinha que parar, irmão, 7 horas da noite.
Carlos Alexandre na esquina. Quando falava isso, a gente brincava o dia inteiro, meu irmão. Arrancava dedo da unha, chutando bola no asfalto. Tu não era nem nascido ou nascida. A gente brincava o dia inteiro. Irmão, pique e esconde. Se você olhar o nariz da pastora, você vai ver que ele tem uma defasagem aqui, ó. Ó, o nariz dela. Sabe o que é isso aqui? Pau na lata. Quem já brincou de pau na lata? Deixa eu te falar um negócio. Você já viu alguma criança no século 1980 ou 90 dormiu depressiva? Em psicólogo? Por quê? Já viu algum adolescente depressivo? Por quê? Namorar? Vai comer livro? Namorar? A gente namorava piscando. Hoje os pais com 13 anos permitem transar dentro de casa. Aí não quer que os filhos fiquem depressivos. Irmãos, a gente evoluiu, mas diminuiu. Evoluímos, criamos tecnologia, avançamos. De certo que as calças de hoje são mais bonitas, porque antigamente era aquele sino assim, ó. Aquelas calças vinham aqui no umbigo, aqui é ou não é aquele? Aqui, eu sinto aqui em cima, aqui, meu Deus, que coisa horrorosa. Todos nós parecíamos com o seu Madruga, não é? Hoje a gente está mais bonito. Você vê um nego lindo desse aí, ó, calça bege, blusa florinda, né? Descalço como sempre. Por que as crianças, por que os casais de antigamente talvez nem divorciavam, irmão? Porque tudo era simples. Esse grande problema nosso de desconstruir para construir algo maior tem acabado com a gente. Tem acabado com a gente literalmente. A gente tem vivido muito mal, além daquilo que Deus quer para nossas vidas. A gente brincava de pique-esconde, irmão, mas era muito gostoso. A gente sabia onde estava, mano. Mas a gente sabia, se errasse já era. Queimou, queimou! E a corrida, o mais engraçado era a corrida, irmão. Quando alguém estava longe. Uma vez eu fui pegar uma pipa. Vou contar de novo. Fui pegar uma pipa na casa da vizinha, no telhado. Aí era a laje em cima. Ela colocou o beiral todinho de tijolo. Sabe aquele tijolo do Paraguai? Que você bota tijolo numa massa? Tem fundamento nenhum. É só para a água não passar nas paredes. Aí fui eu subir. Pé no buraco, mão no tijolo. E vum! E vum! Caí no telhado da mulher, da outra vizinha. Caí em cima do canteiro dela. Quebrou a telha, quebrou as plantas todas, inclusive eu. Peguei o ônibus, fui para o Albert Schweitzer. Passei por debaixo da roleta, senão não sou raiz, né? 960, 810, 800, é 800, né? 800, tinha outro também, 926. Passei por debaixo da roleta. Cheguei lá, o médico me colocou numa sala, falou, deixa ele sair não, de menor. Falei, deu ruim. Cadê a mãe sem documento, sem nada? Daqui a pouco saiu todo enfaixado, cheio de injeção, todo cheio de curativo. Daqui a pouco eles deram mole, ó. Saí voado. Peguei o ônibus de Volvo, sem dinheiro da passagem, passei por onde? Debaixo da roleta. Cheguei em casa, minha mãe com chinelo na mão, havaiana no lado e uma varinha de goiaba do outro lado. Ô, época gostosa. Época que as mães botavam os filhos no colo e tiravam um piolho. Aí o filho ia falar, mamãe. E a mãe, filhinha, conversavam. Hoje a mãe e filha fala comigo, estou no zap, manda aí. Elas conversam no zap. Mãe e filha conversam em rede social, estando na mesma casa. É o comum de hoje, é o que a gente vê, o que a gente ouve. Minha mãe chegou aquele dia, eu na esquina. Quando ela viu, eu igual um Lázaro, meu irmão. E quando ela viu, aí que eu entortei mais, né? Quando chegou a minha mãe, aí eu não levei uma varada aquele dia.
A minha mãe me colocou na cama, fez sopinha para mim. Meu filho, você quase morreu. Irmãos, que época gostosa. Alguns flashes assim de família vêm, né? E hoje não tem mais. Hoje a gente se perde nossos filhos dentro dos nossos quartos, dos quartos deles, com o telefone na mão. Hoje a gente tem sido essa nova geração de construir um celeiro maior. Estamos mais tecnológicos, enchemos o quarto dos nossos filhos de televisão, de videogame, de tudo, iPhone, etc e tal. Mas perdemos, estamos sendo ricos para conosco e pobres para com Deus. Ainda dá tempo de recuperar, irmãos. Dá tempo de a gente se recuperar. Voltando para o seu discípulo, ele diz: por isso que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou para vestir. Como eu falei, o baré Coca-Cola era a maior diversão. A City Call e o Quixute, quem é da época do Quixute? Meu irmão mais velho calçava sempre a mais do que a gente parecia um bozo indo para a escola depois, né? Porque ele estudava de manhã e a gente estudava à tarde. Então eu pegava a roupa, a mesma roupa, irmão, às vezes, aquele short da prefeitura de Tergal, quem lembra aquele short? Vinha até aqui assim, né, com a lista assim, Rubem Berta. A mesma camisa suada, a gente tinha que utilizar. Eu falei de manhã e foi muito engraçado, que veio uns flashzinhos. Como vocês sabem, eu não tive um pai vivo, um pai mesmo, presencial, e minha mãe teve alguns relacionamentos, e um padrasto que viveu com a gente uns 15 anos, né? E ele viajava, então ele passava muito tempo fora, e aí quando ele demorava a chegar, o dinheiro acabava, não tinha dinheiro mais para nada, minha mãe cozinhava feijão e farinha. A mamãe fazia uma noite de festa. Hoje tem bolinho, e a gente quer bolinho, hoje é quibe, é o feijão amassado. E era gostoso demais, feijão com farinha, amassadinho. E ela fazia do formato de um quibe. E a gente comia, que fazia graça. Você está entendendo como a gente era feliz? Nós somos felizes. Nós podemos melhorar. Nós podemos olhar e valorizar o pouco que a gente tem. Porque a internet mostra sempre muito dos outros, descredibilizando o que nós temos na nossa casa. Talvez seja isso. A gente tem olhado o mundo dos famosos, a lancha dos famosos. A gente fala, o dono da lancha, porque o fulano é assim, assado. Eu quero saber de fulano, eu quero saber do Deus que está na minha vida, do que eu tenho. Então ele diz para a gente não se preocupar com a vida diária, se terão o que comer, se terão o que beber, ou se terão o suficiente para vestir. Diga, comida, bebida e vestimenta. Alguém vive sem isso? Por que a gente trabalha? Para comer e beber e para vestir, sim ou não, pessoal? Ele está dizendo, eu sei o que vocês precisam, eu sei a intenção do coração, mas eu não quero que vocês fiquem preocupados com isso. Engraçado que a palavra diz, ele voltando para os seus, mais uma vez o Senhor fala com os seus discípulos nessa noite, eu sei das vossas necessidades, não ande preocupado, se terão o suficiente, se irão se aposentar, se terão a faculdade dos filhos. Deus existe na sua casa. Deus existe na sua vida. E Ele vai dizer, olha a vida de vocês, pois a vida é mais importante que a comida e o corpo mais do que a roupa. É ou não é? O que Deus está dizendo? A tua vida é preciosa. A tua vida vale mais do que a roupa que você veste, mais do que o alimento que você come. A tua vida produz roupa, a tua vida produz alimento, mas o alimento não produz uma vida, a roupa não produz uma vida. Então você tem credibilidade para produzir tudo o que você vai consumir, debaixo da bênção de Deus. Observe os corvos, duas analogias fabulosas aqui. Observe os corvos, eles não plantam nem colhem, nem guardam comida nos... Ele está fazendo a analogia do cara que guardou tudo num celeiro. Pensou na vida, né? Somente isso. E Deus vai dizer, vocês têm que ser igual aos corvos. Os corvos, vão dizer, tem que ser igual aos pássaros. Qual o passarinho que guarda comida, mantimento? Eles não têm cabeça para isso. Eles saem, acordam e falam assim, Deus vai me abençoar. Sempre tem uma goiabinha, uma manga, alguma fruta em algum lugar. Sempre alguém coloca ração em algum lugar. Então Deus está dizendo, olha para a vida dos pássaros.
eu alimento todos os pássaros. E se Deus está dizendo que Ele faz isso para os pássaros, como é que Ele não faria isso para a gente? Olha que palavra incrível depois dos celeiros. Pois Deus é que o alimenta, ou Deus os alimenta. Quem alimenta os pássaros? Quem alimenta os pássaros? Agora Ele vai fazer uma comparação do pássaro com a gente. E vocês valem muito mais do que? Faltou comida para o passarinho hoje? Por que vai faltar na tua vida? Raridade você vê um passarinho com fome, ou morto, porque não comeu nada. Sempre tem alguma coisa. Até engaiolado tem comida para ele. Então está fazendo uma comparação. É sobre alimento? É. Então deixa eu usar uma coisa que todo mundo entende. Quem já viu um pássaro? Todo mundo levanta a mão. Deus cuida dos pássaros. Deus é que alimenta os pássaros. Será que Deus não terá a capacidade de alimentar vocês? Uma vez que vocês são chamados de filhos do Altíssimo? Agora ele traz uma questão aqui muito lógica. E ele diz no verso 25: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora da sua vida? Lembra daquilo que eu falei 1 minuto antes aqui? A preocupação é pré-ocupação. Ela traz uma possível existência do dia de amanhã, e ele não existe. Eu só vou ter um acúmulo. Se eu trouxer o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, eu vou fazer igual um vaso que não dá descarga há muito tempo. Eu vou acumular. Porque eu já tenho as tarefas de hoje, eu já tenho os compromissos de hoje, e se eu não concluir bem o serviço de hoje, será que eu vou dar vazão ao dia de amanhã? E ele diz: alguns de vocês são inteligentes, são matemáticos, são biólogos, são sociólogos, são tudólogos aí, teólogos. Alguns de vocês aí conseguem aí com a tua tal credibilidade, inteligência, botar 1 hora a mais no teu calendário? Você consegue puxar no teu relógio aí pelo pino, mas na lógica mesmo, relógio natural, alguém consegue fazer assim: ei, são 7h54. Alguém consegue puxar 1h30 para a gente ver a luz do dia? Alguém consegue? Alguém consegue aumentar também o relógio por 1 hora a mais? Não. Então a gente não consegue mexer naquilo que Deus determinou tempo. Amados, aprenda uma coisa: nem antes e nem depois, mas no tempo exato as coisas irão acontecer nas nossas vidas. Se o neném nascer antes, ele nasce prematuro, e aí dá trabalho, tem que ir para uma incubadora. O pai e a mãe já não tem a longevidade de chegar na tua casa, no seu lugar de aconchego, onde tem o domínio de tudo, tem que ficar à mercê de uma enfermaria, de um hospital. Pode sim pegar uma infecção hospitalar, pode sim ter um problema maior, porque precoce. Mas se o neném também passar na barriga da mãe dos 9 meses, também pode morrer. Então, se o tempo da vida é cumprido no tempo determinado dele, as promessas de Deus também precisam estar exatas sobre nossas vidas. Diga assim: nem antes. Ah, está muito fraco. Diga: nem antes, nem depois. Diga: no tempo certo. Nem antes, nem depois. Qual o tempo? Observe os lírios do campo. Já terminando, os lírios do campo não trabalham e nem fazem suas roupas. Lembra assim, fala comigo assim: pássaros. Os pássaros nos retrata sobre alimento. Agora vamos lá, os lírios do campo vai nos retratar sobre vestimenta. E ele diz assim: observe os lírios do campo, não trabalham nem fazem suas roupas. No entanto, Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um deles. E a palavra Salomão está descrita aqui, meu irmão, não é qualquer coisa não. Porque se tem alguém de nobreza na arquitetura, alguém no qual era um referencial de coisas chiques, era Salomão. E o texto diz que até Salomão perdeu para os lírios do campo. Aí ele vai dizer assim: mas vocês ganharam de Salomão. E se Deus veste com tamanha beleza as flores de hoje, que estão aqui, e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena? Os pássaros não morreram de fome. Os lírios crescem porque Deus assim ordena. Eles crescem, ficam bonitos, formosos, são comercializados, presenteados, mas daqui a pouco se murcha, é lançado no fogo ou no lixo. Se tudo que Deus está dizendo tem um tempo de vida útil, é descartado, e você foi chamado para a eternidade, por que Deus não investiria naquilo que é para sempre? Por que Deus não investiria na eternidade?
Ele termina dizendo para a gente assim: gente de pequena, essa pequena fé, ela sempre foi um problema, porque parece que a gente não enxerga ela. Jesus uma vez disse assim: se você tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, pequena, porque a gente quer ver fé, a gente entende fé quando a gente vê anjo, quando alguém vem com a revelação, a gente fala: caramba! Não, a fé já existe dentro de você. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Talvez hoje, se você começar no pequeno, Deus vai te levar você para uma fé maior. Tudo que foi grande, tudo que é grande, um dia foi pequeno. Então chegou a hora da gente exercer esse dom. Qual é o dom, pastor? O dom das coisas pequenas. Se forem fiéis no pequeno, Deus vai colocar sobre os grandes. O dom da pequena fé. Ninguém um dia hoje que prega ou que louva ou que faz uma obra grande, sempre foi assim. Sempre começou raspando, sempre começou minguado. Mas Deus vai incorporando, Deus vai dando forma. Então se você tem um ministério, comece pequeno. Se você tem um dom de trabalho, comece pequeno. Se você tem uma habilidade, comece pequeno. Vai se resenhando, vai se admoestando, vai se aplicando, vai se intensificando, vai se aperfeiçoando. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel na sua vida para cumpri-la. Nós precisamos aplicar o dom da fé pequena. Por que pequena fé? Nem porque ela é usada, porque ele vai dizer: se tivesse fé no tamanho de um grão de mostarda pequena, diria ao monte: remova-te daqui, vai para lá. Então na verdade é alguém que não faz menção da fé. O que você sabe fazer? Pastor, não sei fazer muita coisa não. De repente o pouco que você sabe é um banho em quem faz coisas grandes. Falamos aqui na macrocela sobre Coríntios capítulo 12, sobre os membros do corpo. Ele vai dar significância ao membro menor. Ele vai dizer que o menor membro do corpo, ele é mais importante, e é tão importante quanto qualquer um outro membro que aparece. Qualquer um outro membro que aparece. Você imagina como seria aqui a pregação? Eu ando, eu falo, levanto a mão, mas se eu não tivesse aqui a minha orelha, como eu estaria ouvindo aqui agora? Tudo bem que é pelo ouvido, né? Mas se eu não tivesse o ouvido, não tivesse a orelha, como eu estaria aqui agora? Então existem membros na nossa vida, existem fé pequenas, que elas podem conduzir a passos largos e grandes na nossa vida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe, irmãos, tem muita gente que espera só quando as coisas melhorarem ou estiverem grandes. Irmão, se elas não estão, se Deus mandou, provoca você. Está debaixo de Deus, não quer ser apenas rico para consigo, mas rico para com Deus também. É reino na terra, é reino no céu, ótimo. E engraçado é isso, irmão. É que a oração do Pai Nosso, ela diz: assim na terra como no... Repete comigo: assim na terra. Mais alto: assim na terra. Mais uma vez: assim na terra. Ele deu a referência, ele começou assim na terra, mas o modelo da terra é como no... Ou seja, cumpra na terra o que já existe no céu. Você está entendendo? Faça acontecer a minha vida na terra o que já está escrito no céu. Cumpra minhas promessas na terra naquilo que o Senhor designou no céu. Irmãos, quando o véu do tempo foi rasgado, Ele rasgou de cima a baixo, irmãos. Ou seja, cumpra a sua vontade na terra. Você está entendendo, irmão? Existem coisas que, se nós aliarmos nossa vida com aquilo que é espiritual, se nós aliarmos nossa vida discernente ao reino, tudo vai ser mais favorável, tudo vai ser mais leve. Não terá peso, não terá fadiga, não terá cansaço. Terá proveito, irmãos. Nós iremos usufruir daquilo que Deus designou para nossas vidas. Quem crê, diga amém. Não se inquiete. Não se inquietem com o que vocês vão comer ou beber. Não se preocupe com essas coisas. Caramba, o que Deus está dizendo para a gente? Vou botar todo mundo de férias de folga. Ó, é isso? Não. Ele falou: vai trabalhar, continua projetando, mas não morra por essas coisas não. Não se inquiete. O que é inquietação? Alguém consegue dormir inquieto, irmãos? Alguém consegue fazer alguma coisa boa inquieto, irmãos? Tem como você estudar inquieto, irmãos? Tem como você planejar inquieto, irmãos? Então, irmão, lançamos sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga assim: minhas inquietações, chega. Diga: minhas ânsias, chega. Fala, por favor, diga: minhas preocupações, minhas ânsias, depressões, oscilações, minhas falhas, chega. Diga: minha vida está no centro da vontade de Deus. Talvez hoje aqui seria um resumo
o que a gente sempre aplica, mas não entende. A paz que excede o entendimento. Para que ela serve? Quando tudo está fora do meu controle, eu ainda permaneço estável. Quando tudo está fora do que eu esperava, eu ainda tenho confiança. Como Abacuque, ele sobe no alto do monte, ele diz: uma escassez terrível, todo mundo perdido. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as vacas malhadas não produzam o seu leite, e a oliveira não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe, irmãos, essa convicção é a essência do cristianismo, é a pureza do cristianismo. Na verdade, quando a gente sabe que a gente está no reino, é quando isso não mexe na gente. A gente cansa de falar, casa da rocha, casa da areia. Não, pastor, tudo bem, tranquilo, legal. Essa semana eu tive um problema aí de um casal aí, não vou falar o nome, mas a gente é pastor, vive de experiência, né? A esposa brigou com o marido porque ele comprou o arroz amarelo, não foi o branco. Mas a gente fala, mas no momento que você está bem, você não acha que essas coisas vão atingir. E você acredita que ela era capaz de comer o arroz amarelo se tudo estivesse bem? Ela falou assim: o meu amor, se estivesse bem, o meu amor quer mudar o cardápio. Vou fazer então, vou fazer. Mas está tudo mal, irmão. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Sabe o que é isso aqui, ó? Eu tentei fazer uma gota. Uma gota num copo vazio não faz diferença. Mas uma gota num copo cheio transborda. Tem coisas pequenas que elas não são para nos matar, mas é porque a gente não tratou outras coisas. Elas vão acumulando, sabe? Acúmulo de informações, acúmulo de problema. Aí uma gotinha, um simples arroz. Talvez se você mudar o cardápio, eu queria comer carne, ela fez frango, você acha que é implicância, porque você está de saco cheio. Olha que palavra. Você está estourado, você está com um copo transbordante, qualquer gotinha vai transbordar. Você está comigo aqui? Não? Então vamos ler esse versículo com esse entendimento. Fala assim: eu vou sair daqui hoje. Pessoal aqui do lado, vai, diga: eu vou sair daqui hoje com a paz. E essa paz não vai me deixar oscilar mais. Profetiza sobre a sua vida, diga assim: vou viver a melhor estabilidade da minha vida. Diga: nada vai me alterar. Nem se o cara vier cortar a luz da minha casa. Desce daí, rapaz, eu sou crente. Nós precisamos ter uma estabilidade. Essa luz precisa cumprir o propósito dela. Diga assim: a paz que excede entendimento. Quando o texto diz a paz que excede entendimento, Paulo está dizendo que no entendimento comum a gente teria uma ação, uma reação talvez, que a paz não vai deixar. Ou seja, alguma coisa ia me dar a intenção de eu guerrear, mas eu vou escolher a paz. Ela excede toda a rivalidade, ela excede todo o entendimento, ela excede tudo aquilo que seria controversa para a nossa vida. Está comigo aí, não? Não se inquiete com o que haver de comer, beber ou vestir. Elas ocupam os pensamentos. É muito lindo você ler o verso 30, por favor. Toda a igreja. Elas. Espera aí, pessoal, isso não é reza. Vamos lá, é leitura da Bíblia, vamos lá. Elas. Vírgula, tá bom. O que é que ocupa o pensamento dos pagões de todo mundo? A ansiedade, a depressão, o descontrole, a ausência de paz, a ausência de Deus, a cobiça desenfreada. Isso é coisa de quem está lá fora. Só tem essa vida para prosperar, só tem essa vida para enriquecer, só tem essa vida para sorrir. A gente tem essa vida eterna, pessoal. Quer ver uma coisa na sua consciência? Salmo de número 73, posso fechar? Salmo 73, a vida do nosso querido Asaf. Cara, o cara tocou no templo de Salomão. O texto diz em Crônicas em que ele tocou e os sacerdotes, os levitas não conseguiam ficar de pé. Pensa naquele culto power de um levita ungido. O cara vem para o culto, mas arrasa tudo, Deus usa ele, etc e tal. Aqui ele é um instrumento, mas ele se torna impotente quando ele chega em casa.
Quando ele chega no lar dele, a caminho do lar dele, ele começa a fazer uma reflexão. Caramba, Deus agiu, né? Sou um instrumento poderoso. Na vida de outros funciona, na vida de outros eu tenho o dom de curar, mas na minha eu não curo. Na vida dos outros Deus me entrega para me entregar direções, revelações, mas na minha vida mesmo eu não sei por onde andar. Mais ou menos isso. Aí de repente ele sai no caminho da casa dele, e de repente ele ouve um barulho, um vizinho com um som bem alto, fazendo um churrasco, comemorando, com muitos carros parados na porta. Eu estou enfatizando a minha história, tá? E de repente o Asaf vai dizer assim: quando eu olhei a riqueza do ímpio e o que o justo passa, os meus pés quase se desviaram. Sabe o que ele está dizendo? Eu pensei, nunca mais vou servir a Jesus, porque eu estou me sentindo impune, eu estou me sentindo a pior pessoa. Por quê? Porque o vizinho tem mais alegria do que eu que sirvo, a vida do vizinho tem mais sucesso do que eu que sirvo. Parece até que os deuses deles estão vivos e o meu está morto. Parece até que os tambores falam mais do que as canções. Parece que dá sorte lá e aqui é azar. E ele vai com esse discurso. E alguns teólogos, historiadores dizem que ele tinha uma dificuldade imensa na casa dele, uma pobreza imensa. Então ele sai de um culto onde Deus usou ele poderosamente, e ele anda pela rua e vê que todo mundo está feliz. E quando ele chega na casa dele, ele se encontra com um opróbrio na casa dele, com uma infelicidade, talvez possivelmente com a enfermidade dos seus pais, com uma pobreza também financeira. E ele cai em si. Aí imagina na mente do Asaf, ele fala assim: eu vou no último culto, e no final do culto vou me despedir do pastor. Graças a Deus que o que é o último para mim é o início para com Deus. E de repente ele entra pelas portas, e quando ele entra pelas portas, me parece que ele tem um arrebatamento de sentido, aonde o texto consegue ilustrar que Deus fez entender que aquele fim do ímpio é passageiro, mas Deus mostrou o senso da eternidade. E o texto diz para a gente no verso 16: e Deus me fez enxergar o meu fim e o fim daqueles que ri de forma temporária. Talvez não iremos conseguir em vida, mas a eternidade iremos usufruir de coisas inimagináveis. Talvez você vai viver de aluguel a vida inteira. Talvez você vai pagar aluguel a vida inteira. Talvez você vai gastar essa vida e não vai conseguir comprar a sua casa. Vai viver e trabalhar para pagar aluguel. Pastor, poxa, eu nunca tive sucesso. Teve. Irei preparar lugar para vós. Ei, eu não estou dando significância a algumas coisas no qual você não vai ter, trocando pela eternidade. Não é somente isso. Ainda que seja razão, essa vida é passageira. Passarão os céus e a terra. Qualquer um de nós que morrermos hoje, seremos enterrados amanhã. A nossa carne entrará em decomposição, vai se desfazer tudo, mas a nossa alma não, a eternidade não. As ruas são de ouro e de cristal e diamante. Lá tem o rio da vida. Lá não haverá dor, nem morte, nem dor nenhuma. As coisas velhas se passaram e lá tudo se faz novo. Irmãos, eu sei que é bacana a gente ter alguma coisa aqui, mas o ruim seria ter alguma coisa somente aqui e não ter o mais importante lá. Por isso que ele vai dizer no verso último, André, por gentileza, no verso de número 31, por favor. Busquem, depois do 34, busquem acima de tudo o quê? Quando eu li esse versículo, eu falo assim, cara, Deus já está ensaiando a gente. Porque quem buscar o reino de Deus aqui na terra não vai ficar perdido quando chegar lá em cima. Eu posso buscar as coisas aqui e ser um peixe fora d'água no reino, mas ele já está ensinando para a gente. Lembra, assim na terra como no... E ele não proibiu ninguém de crescer nem de prosperar. Olha, busca o reino de Deus. Pastor, mas o que é o reino de Deus? Outro dia alguém perguntou para mim, mas eu estou buscando. Eu falei, da sua forma, nos seus limites, do seu jeito, não do jeito da Bíblia. E coloquei apenas 3 coisas. Perguntei a essa pessoa se ela faz. Ela falou, não.
Eu falei para ela: tem um monte de gente achando que é crente igual a você. Mas o texto diz: busquem. O que é isso, irmãos? Está doendo? Busca. Não está do jeito que queria? Busca. Está com dor? Busca. Não tem força? Busca. Não quer? Busca. Alguém não merece? Faz. Se gasta, se empenha, se doa, se lança. Isso é o reino. Não está condicionado, é incondicional. Eu vou fazer independente do que eu esteja passando. Então busque o reino de Deus e a sua justiça, a verdade, e tudo lhe será dado. Que parte linda, né? Tudo lhe será. Como que eu corria atrás de tudo e não tinha, Beli? Por quê? Será que eu estava buscando o reino ou buscando a mim mesmo? E a gente vive buscando o vento, correndo atrás do vento. Quando a gente pensa que alcançou, chegou, vento vazio. Mas quem busca o reino, de nada tem falta. Vem cá cantar o Provérbios dos Leões, vem cá, rapidinho, vem cá. Os leões, vou chamar você porque eu esqueci. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas que confiam no Senhor de nada tem falta. De nada tem falta. Eu não sei se eu cheguei a um nível no qual eu humanamente tentei entregar para você essa mensagem, mas eu ficaria muito feliz se cada um de vocês saísse daqui com uma alma plena hoje, uma alma saciada, sabe, um ser humano melhor, uma mente melhor, uma visão melhor, uma esperança melhor. Lembre sempre de Asaf. Um culto quando você menos imagina dá norte na sua vida. E quando eu entrei no santuário de Deus, Deus me fez enxergar o fim daqueles que só tem essa felicidade, só tem esse tempo para ser feliz. Outro dia um jovem, ele conversando comigo, eu falei para ele assim, falou: pastor, por que o ímpio, ele é exagerado, dá um banho no crente? Eu falei: porque ele só tem essa vida para prosperar. O ímpio só tem essa vida para enriquecer. Quem tem só essa vida, vai investir nela e vai viver essa vida. Mas agora a gente não. Isso não significa que você não deva prosperar nessa vida, mas a gente tem eternidade também. Não sei se você entende a palavra eternidade. Repete comigo. Vamos trabalhar a ansiedade, pessoal. Foi curada a ansiedade. Vamos lá. Faça assim. Verso 34, todos leiam junto. 1, 2, 3 e... põe o coração no reino. Se envolva com o reino. A gente tem visto diariamente pessoas vazias, irmão, porque tem corrido atrás do vento. Lembra aquela frase? Dando murro em ponta de... Exatamente. Se lança no reino, pega uma vassoura. Chega na igreja e fala: cara, vou limpar o banheiro. Ah, tá limpo, passa o pano de novo. Se envolva, sinta-se, isso faz bem para você. Sinta-se. Se envolva, se misture. Crie hábitos para trabalhar, para se envolver. A pessoa tem muita dificuldade com pessoas, então você tem dificuldade com você mesmo. Melhores. Ache o reino.